Olá, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Hoje nós iremos aí fazer uma revisão, tá? Nós iremos aí revisar tudo que nós aprendemos sobre a narração, tá? Então assim, nós estudamos aí a narrativa, né? A estrutura da narrativa, né, os elementos da narrativa, e hoje nós iremos aí, né, revisar tudo que nós já estudamos, tá bom? Pessoal, nós aprendemos que toda história, ela tem um começo, um meio e um fim, ou seja, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, certo? E essas partes, elas deverão ser, né, separadas, né, por parágrafos, tá? Não podemos esquecer que tem lá o parágrafo da introdução, o parágrafo do desenvolvimento e o parágrafo da conclusão, certo? Muito bem. E tem também a questão do número de linhas, né, que às vezes a gente acaba confundindo aí, às vezes a gente não sabe, né, a quantidade de linhas, né, usar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Nós temos que saber que na introdução e na conclusão nós usamos aí 25% de linhas e no desenvolvimento 50%. Ou seja, né, vamos dizer assim, na introdução e na conclusão, eu posso usar aí entre 5 a 6 linhas, tá? E no desenvolvimento, que é um número maior, né, que assim, são 50%, eu posso usar o quê? Entre 8, 9, né, linhas, tá ok? Um exemplo, se eu pedir aí, né, uma produção textual, e se eu pedir para vocês fazerem entre 20 e 25 linhas, como é que vocês vão fazer isso aí? Vocês irão dividir da seguinte forma, né? É só uma sugestão. No caso, eu posso usar, 5 linhas na introdução, 5 na conclusão e 10 no desenvolvimento? Posso. Eu utilizei 25% na introdução, 25% na conclusão e 50% no desenvolvimento. Eu usei aí 5 linhas na introdução, 5 linhas na conclusão e 10 linhas no desenvolvimento. Certinho. Isso é só uma sugestão, tá? Não é que tem que ser dessa maneira, não. Eu só tô querendo mostrar para vocês que na introdução é entre 5 e 6 linhas. Na conclusão também, entre 5 e 6 linhas. E no desenvolvimento, entre 8, 9, até 10 linhas. Tá bom? Até aí tudo bem? Então agora nós iremos falar um pouquinho aí sobre os elementos da narrativa, tá? Toda história nós precisamos, né, assim, identificar, né, os fatos, né, que ocorrem lá na história. Ou seja, todo fato, né, toda história, ela tem lá a sua situação inicial, né, o seu conflito, que é uma parte, né, tensa lá da história, né, o clímax, que é a parte mais tensa da história, e o desfecho, né, que é o final da história, certo? Então, enredo. O enredo é um elemento fundamental para a narrativa. Trata-se do conjunto de fatos. Então, vocês devem estar, né, se perguntando aí, mas o que é enredo, professora? Enredo, gente, trata-se do conjunto de fatos que acontecem. São os fatos que acontecem ali na história, nós chamamos de enredo, tá bom? Ligados entre si e que contam as ações dos personagens. Ele é dividido em algumas partes. Então, o enredo, ele é dividido em algumas partes, tá? Que são elas: a situação inicial, tá? O que seria aí, né, a situação inicial?
É quando o autor ele apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos. Geralmente, logo na introdução, tá? Lembra que eu falei para vocês? A situação inicial, como o próprio nome diz, né? Situação inicial, você encontra logo no início, tá? Logo na introdução, tá? Então, é na situação inicial, tá? Quando o autor apresenta aí os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos. Tudo bem? O conflito. O conflito é um acontecimento responsável por modificar. Aqui no conflito já começa o quê? Modificar a situação inicial. Tá? Já começa a modificar aí a situação inicial dos personagens, exigindo aí algum tipo de ação. Então aí já começa, né, a história já começa a ficar um pouquinho tensa. É no conflito, tá ok? E nós temos também o desenvolvimento, que ao longo desta sessão, o autor, ele conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. Estão conseguindo entender? Então, assim, no desenvolvimento, tá? O autor, ele vai contar o quê? O que os personagens fizeram para tentar solucionar aí esse conflito. Tudo bem? E tem o clímax, tá? O clímax, depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, tá? Uma espécie de encruzilhada literária que exige o quê? Uma decisão ou desfecho, tá? Uma decisão ou desfecho. Então, o clímax é aquela parte, gente, de maior tensão ali da história, tá? De maior tensão ali ou emoção, tá? É no clímax. Tudo bem? E tem também o desfecho, tá? Que é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. Então, assim, é a parte final, é no desfecho, tá? Que é o desfecho que mostra a solução para esse conflito aí. Tudo bem? Deu para entender? Eu espero que todos tenham entendido aí esses elementos aí da narrativa, tá bom? Eu estarei aí colocando, né, para vocês aí um texto, tá bom? Pra gente trabalhar esses elementos aí da narrativa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.